Boa tarde, quinta-feira, 3 de outubro, está começando o ESB Notícias, primeira edição, e o que é informação em Vitória da Conquista e região, você confere a partir de agora. Colégio interditado em Conquista após se constatar risco de desabamento. O lançamento de uma revista sobre a história da educação na cidade. Estas e outras informações você confere a partir de agora no ESB Notícias, primeira edição. Começa hoje em Conquista a Feira da Construção Civil FECOM. Cerca de 25 mil pessoas deverão participar do evento, que deve movimentar também cerca de 20 milhões de reais em negócios. Vitória da Conquista é considerada como a cidade que mais constrói em todo o interior da Bahia, superando a cidade de Feira de Santana, que possui quase o dobro da população. A FECOM acontece em frente ao Shopping Conquista Sul. Esta é a segunda edição da Feira da Construção Civil de Vitória da Conquista e vai acontecer até o próximo domingo. E aconteceu ontem o julgamento de Vinícius Vieira Mota. Ele foi acusado de atacar a ex-namorada com 22 facadas em novembro do ano passado. Depois do ataque, a jovem de apenas 19 anos perdeu os movimentos das pernas e dos braços. Mais um julgamento relacionado à violência contra a mulher aconteceu na manhã desta quarta-feira no Fórum da cidade. No banco do réu estava Vinícius Vieira Mota, acusado de tentar matar a ex-namorada. O crime aconteceu em novembro do ano passado, quando a vítima foi surpreendida com a chegada do acusado em um estabelecimento comercial e o mesmo a atacou com 22 facadas. A vítima, que ficou tetraplégica, acompanhou o julgamento de perto e foi a primeira a dar o depoimento. Um fato que surpreende, já que a maioria dos casos de violência contra a mulher acabam em óbito. Em muitos casos, os crimes eram consumados e aí nós julgávamos homicídios consumados. E hoje tivemos essa peculiaridade de se tratar de uma tentativa de homicídio, né? E estamos cumprindo o nosso papel de levar esses casos a julgamento. Segundo a coordenadora nacional da União Brasileira de Mulheres, apesar do tempo de existência, a Lei Maria da Penha ainda não funciona em sua totalidade. A lei ela ainda não está sendo implementada em sua totalidade. Dá falta uma série de outras políticas e, principalmente, claro, o sistema, tanto judiciário como de segurança pública, estarem adaptados para atender a lei. Tanto que, mesmo assim, com esse julgamento que está acontecendo aí, a gente ainda sente que a efetivação, né, e o combate à impunidade ainda é algo a ser desejado. Agora aguarda-se julgamento do júri popular e as próximas providências com o resultado. Vai competir a comunidade representada pelos jurados decidir exatamente qual a resposta que a sociedade vai dar ao ato que ele praticou. Nós vamos agora para os debates, vai falar a acusação, vai falar a defesa e em seguida os jurados irão decidir se o réu será condenado ou absolvido. O julgamento terminou ontem à noite. O Tribunal do Júri condenou Vinícius Vieira Mota a 14 anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio. O Colégio Estadual Vilas Boas Moreira, no bairro Brasil, está parcialmente interditado para reforma. A medida foi tomada após ser constatado o risco de desabamento de parte do telhado da unidade. Escola Estadual Vilas Boas Moreira, bairro Brasil. Nos últimos dias tem sido assim, bem tranquilo, sem aquele movimento de estudantes. Falhas na estrutura do imóvel fizeram com que a Secretaria Estadual de Educação interditasse por tempo indeterminado o prédio onde funcionava a escola. Na semana retrasada, ao fazer a manutenção na escola, o engenheiro pediu para tirar os forros para dar uma olhada e identificou que uma tesoura formou um arco, né, e houve um deslocamento. Isso provocou uma rachadura na parede, em duas salas, na sala 4 e na sala 8, né, e chamamos o engenheiro estruturalista da SEC que veio e que achou melhor interditar. Aulas suspensas e mais de 500 alunos sem aula. De acordo com o diretor da Direc 20, os alunos da escola não terão prejuízo, pois os dias paralisados serão repostos em breve. Os professores estão conscientes disso e já estão preparando um calendário de reposição e a forma como vai funcionar até o final do ano. O novo local para as aulas do colégio durante a interdição já está decidido. Fica a poucas quadras da escola estadual. Ali na Avenida Espírito Santo, o espaço da Igreja Adventista, que tem as salas que dá para funcionar perfeitamente com os alunos.
a partir de segunda-feira, os alunos já terão aula nesse espaço. O serviço de recuperação, acredito que pode se levar de 60 a 90 dias. Mas nós estamos trabalhando com a escola para retorno do Vilas Boas Moreira, das aulas do Vilas Boas Moreira, no ano letivo de 2014. Poucas nuvens no céu hoje em Conquista. Não há previsão de chuva para esta quinta-feira na cidade. As temperaturas vão ficar entre os 16 e os 30 graus. Vamos conferir a previsão para outras cidades. Em Anagé, o tempo é de céu claro com poucas nuvens, mínima de 21 e máxima de 34 graus. Para Brumado, a previsão é de tarde de sol com poucas nuvens, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em Itaquara, o dia segue sem nuvens. Os termômetros oscilam entre os 17 e os 26 graus. Em Mirante, o sol aparece parcialmente coberto por nuvens, mínima de 21 e máxima de 35 graus. E a seguir, lançada mais uma edição da revista histórica sobre Vitória da Conquista. Agora são 12 horas e 6 minutos, voltamos em instantes. Estacionar o veículo na calçada é colocar o pedestre em risco. Motorista, estacione seu veículo apenas em locais permitidos. Deixe a calçada para que o pedestre trafegue de forma livre e tranquila. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, estacionar na calçada é infração grave, sujeita a multa, 5 pontos negativos na carteira e a remoção do veículo. Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Uma campanha da UESB-FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. Foi lançada ontem mais uma edição da revista histórica sobre Vitória da Conquista, agora com o tema História da Educação. O trabalho é a continuação de um projeto que resgata e preserva a história da cidade. O ano era 1841 e o primeiro professor chegava ao Arraial da Conquista. Esta é uma das muitas histórias contadas na segunda edição da revista histórica, que trata da história da educação na cidade. Segundo o secretário de Educação, Ricardo Marques, o tema é bastante importante. Se desenvolveu muito por conta da educação, desde a educação básica até o ensino universitário, e resgatar essa história e todos os estudos, todas as pesquisas que foram feitas nesse sentido, é importante não só para a geração atual, mas também para as gerações futuras. Um dos homenageados na revista é o prefeito da cidade, Guilherme Menezes, que atuou como professor nos anos 70, quando Vitória da Conquista era sequer um projeto do que se tornou. Eu agradeço, inclusive, ao professor Luiz Fernandes por essa lembrança de quando eu passei aqui em 1974, no governo de Adiel Matos. E foi uma passagem e terminou eu indo abrir uma escola onde não havia escola, até porque não havia estrada. Carro não entrava lá. Luiz Fernandes, responsável pela revista, é um apaixonado pela história local e já chegou a reunir 5.000 fotografias antigas da cidade. De acordo com ele, a ideia do projeto surgiu de um livro que buscava fazer um trabalho de registro da história de Conquista. Como eu já militava com jornalismo na cidade, há uns 2 anos mais ou menos, naquela época, aí eu resolvi juntar a história com o jornalismo e me dedicar à história local. Fui catalogando fotografias antigas, hoje nós temos um acervo de mais ou menos 5.000 fotos antigas, e sempre estudando a história local, sempre entrevistando um amigo ou outro, Humberto Flores, Rui Medeiros, Paulo Márcio, Fernandes Cardoso, e buscando informações em documentos, livros antigos sobre a cidade, revistas antigas, e a partir disso aí eu fui me dedicando cada vez mais a estudar a história local. Em 2010 nós criamos um blog para contar essa história, e aí nós começamos a colocar matérias sobre a cidade, sobre a história da cidade, personalidades, economia, escolas, na área de saúde, vários temas. E a partir da ideia do blog, nós resolvemos criar as revistas, baseando na ideia de Aníbal Lopes Viana, que tem um livro chamado Revista Histórica de Conquista.
Durante todo este mês, o Festival Nueva Mirada está exibindo filmes para estudantes das escolas de Vitória da Conquista. O festival é promovido pelo SESC. Alguns olhares atentos, outros nem tanto. Quem não perdeu um só minuto do filme, adorou. Muito mais, mas para ler, a história fala de um menino que não sabia ler, ele enfrentou o medo de ler, mas aí ele leu e conseguiu. E salvou o conto de fada. O que vocês mais gostaram na história? É uma parte que os livros se mexeram. E você gosta de cinema? Gosto. Muito. Essa, assim como outras exibições que acontecerão, fazem parte do Festival Internacional Nueva Mirada. E é o projeto Cine Sesc que traz a mostra para a Conquista, com exibições de filmes para alunos de escolas públicas e privadas. Durante todo esse mês, nos dias de segunda, terça e quarta-feira, o Sesc estará fazendo exibições. Por sinal, a agenda está completa, onde as escolas municipais e particulares aqui de Vitória da Conquista agendaram e estão dando condições para que os seus alunos dessas escolas possam ter acesso a esse acervo cinematográfico que é o Nueva Mirada. Até o dia 30 de outubro, serão cerca de 40 filmes exibidos. Essa coordenadora de uma escola aqui de Conquista entendeu a necessidade de unir o cinema com a educação na escola e trouxe seus alunos para uma das sessões. Veja bem, a gente vai ter um projeto de literatura na escola logo dia 1º de novembro. Então, olhando a programação do SESC, eu achei importante a interação das crianças e porque esse filme fala da importância da leitura e também tirar do espaço escolar, do ambiente escolar, para interagir no mundo da cultura. Mas o festival não é aberto apenas a crianças e adolescentes. Quem gosta de cinema está convidado. Não só crianças e adolescentes, mas o público em geral está convidado para conhecer esse acervo cinematográfico. As exibições acontecem sempre nas segundas, terças e quartas-feiras, nos horários das 9 e também das 14h30. Então a entrada é franca, então os interessados podem se dirigir aqui ao auditório do Centro Sesc Vitória da Conquista. Assim como esse filme exibido para esses pequenos, os próximos também ajudarão os telespectadores a cruzarem fronteiras, conhecerem outras culturas e viajarem na imaginação. Educação e cinema nunca fizeram tanto sentido juntos. Cinema e educação, parceria certa. A gente fica por aqui. Outras informações logo mais às 6h30 da tarde. Uma ótima tarde para você e até amanhã.